vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Amém. Apocalipse capítulo 10, verso 4. E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu me dizendo: sela essas coisas que os 7 trovões proferiram, e não as escrevas. Amém. Senhor Jesus, abençoa a leitura da Tua palavra e os ouvidos dos Teus filhos para receber de bom grado. Que ninguém saia daqui vazio nesta noite, mas que todos sejam abençoados. No nome de Jesus Cristo é nossa oração. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Nós temos um profeta. Amém? Temos um profeta porque temos. Não há necessidade de um profeta vivo, né? Como muitos estão querendo uma vaga de 8º, então eles dizem: tem que ter um profeta vivo. Não é preciso. Não, irmãos, não há necessidade. Eu não tenho aqui, mas eu queria mostrar para vocês que Columba, o ministério dele, a era que Columba foi o mensageiro, foram quase 1000 anos. Quase 1000 anos de espaço a era que o mensageiro Columba. E ele morreu com certeza logo no início. Ele não durou muito. Nós sabemos que o homem não vive mais do que 100, 120 anos, está indo. Mas a mensagem de Columba durou por 900 e tantos anos. Aquela mensagem estava viva. E não há necessidade de um profeta vivo, porque o profeta hoje é o Espírito Santo. Amém? São só 7 Espíritos de Deus. A Bíblia diz que viriam 7 Espíritos de Deus. Disso ninguém pode fugir. Foi prometido que não seria nem por força, nem por violência. O profeta viu o candelabro, os 7 castiçais de ouro, e a resposta que veio foi essa: o Espírito de Deus viria em 7 manifestações, sem ser por força nem por violência. Era a manifestação do Evangelho da graça. Neste Evangelho da graça, Deus manifestaria em 7 Espíritos. E sabemos que os 7 Espíritos usam os homens. O Espírito de Deus fala através dos seus servos, né? Então não há como negar isto. Por mais que a pessoa não creia que há profetas da graça, terá que concordar que a graça veio por 7 Espíritos. Amém? Amém. Então vemos aí 7 Espíritos que tinha que usar 7 homens. Mas também não é 8 Espíritos que veio, nem 6.
né? É 7 espíritos. E nós estamos vivendo no espírito da mensagem do 7º anjo. Nós não estamos aqui adorando o irmão Brana. Todo mundo que sai dessa mensagem com raiva ou que está fora da mensagem, começa de uma maneira para tentar justificar a sua saída, que a gente adora o irmão Brana. Essa é a ideia, né? A pessoa vem aqui por meio da gente e tenta fazer a gente engolir uma doutrina que ele inventa, e a gente não quer, a gente não aceita aquilo, aí fica chateado, não aceitaram a minha doutrina porque estão agarrados com o Brana, sem idolatria e tal. Não, nós não estamos, só nós temos que ser espertos também, amém? Os filhos de Deus são espertos. Nós não idolatramos o irmão Brana, nós cremos que Deus se manifestou para a dispensação da graça em 7 espíritos, e esse é o espírito que vivemos, o espírito da mensagem do 7º anjo. E isso vai até quando? Até aparecer outro mensageiro? Não, vai até o rapto, porque não vai mais aparecer outro mensageiro. Estamos no fim, vai até o rapto, né? Então, eu queria falar sobre as 7 vozes desses 7 trovões. Elas falaram através das eras. O irmão Brana é bem explícito quando diz que aquela voz que ecoou do céu, ela vem de cima, é do alto. Mas as 7 vozes dos 7 trovões vêm da terra, dos 16 elementos. E elas aconteceram através das 7 eras. Eu creio que os 7 trovões desferiram suas vozes ao longo das 7 eras, porém que a revelação do que esses 7 trovões eram é que veio na última era, porque o 7º anjo, ele revela todo o mistério de Deus. E o irmão Brana chega a dizer, ficaram pontas soltas lá atrás que eles não puderam compreender. Foi um trovão, foram 6 trovões que rebombaram, e as pessoas não puderam compreender, porque a voz de Deus sempre é estranha. Sempre a voz de Deus é estranha. Ela é diferente do pensamento denominacional. Você já pensou? Você nasce numa religião, crendo de um jeito, e quando a voz de Deus chega, vai completamente contra tudo aquilo que você tem aprendido desde criança. Você diz assim, mas desde que eu nasci é assim? Pois é, mas é a voz de Deus que chegou. Quantas pessoas estão acostumadas com esse estilo evangélico que aí está, né? É um estilo, e as pessoas estão seguindo esse estilo, e quando vem a mensagem, vem com um estilo diferente, quebrando o protocolo, mudando as regras, porque existem as regras da palavra e as regras da denominação. Deus tem suas regras, amém? Porém, nós sabemos que há 7 espíritos de Deus, e há o espírito do dragão, que é o espírito religioso, que se manifestou em 10 reinos, e esse está lá em Apocalipse 12, na cabeça daquele dragão que perseguiu a mulher que daria dar à luz a um filho que regeria as nações com vara de ferro. Ele tinha em sua cabeça, o dragão tinha 10 reinos, e às vezes muitas pessoas dizem que são 10 reis, e cita os imperadores e tudo mais, cita o rei fulano de tal, mas eu não creio que são reis, mas reinos, porque um imperador, ou seja, um rei, ele não tem um reino que abranja, que tenha que possa ser mundial, como os 10 reinos que eu estou falando agora. Porque Nabucodonosor foi verdadeiramente a cabeça de ouro, Daniel disse isso, dos reinos gentílicos.
O Branham mostra isso na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentílica. Nabucodonosor, cabeça de ouro desses reinos. Depois veio os medos e persas, reinos que governaram o mundo, que abrangeram o mundo. Depois veio o grego, o reino grego. E o reino grego é citado em Daniel capítulo 11. Deixa eu ver se eu acho para você, para nós não ficar só com as nossas palavras, né? Mas Daniel no capítulo 11 e o versículo 3 está falando do reino grego de Alexandre. Diz assim, ó: e um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio. Então esses 10 reinos que eu estou falando são reinos que estão na Bíblia, não são Saddam Hussein, o Gaddafi, né? Ou podemos dizer, esses reis, um deles é Saddam Hussein, outro nada disso. Esses homens não tem nada a ver com isso. Estamos falando reinos verdadeiramente abrangiram o mundo, né? E está na Bíblia esses reinos. E a Bíblia era tão poderosa, esses reinos, que a Bíblia fala sobre eles. Então esse Daniel 11 verso 3 é o reino grego. Um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos 4 ventos do céu. O único reino poderoso que se dividiu em 4 foi o grego, né? Que foi dividido em reino Seleuco, reino Ptolomaico, reino Lisímaco e reino Cassandro. E desses 4 reinos gerou o reino romano, e do reino romano gerou o reino católico, e do reino católico gerou o 10º e último reino, que é o reino protestante. Você sabe que o protestantismo é um reino que abrange toda a terra. Eu posso falar, o cristianismo é um reino, porque o cristianismo que nós temos hoje, se falando de cristianismo, se a pessoa falar assim, cristianismo, se você chegar na Índia e falar assim, cristianismo, eles entendem que cristianismo é catolicismo e protestantismo, tudo que confessa crer em Cristo. Mas na nossa forma de ver, porque nós vemos como o irmão Branham via, sabemos que isso aí não é cristianismo. Sabemos que ao longo das eras existiu, o irmão Branham pregou sobre a falsa vinha e a verdadeira vinha, que vieram sempre juntas, paralela ao longo das 7 eras. E a falsa vinha era isto que ainda está aí, o falso cristianismo. Mas o irmão Branham chamou de cristianismo para aquele remanescente das eras que ficaram do lado do mensageiro. Esse era o cristianismo. Mas para os governos e para as pessoas de hoje, isso aí era um herege, pessoas que se levantaram contra o Papa, que se levantaram contra os cristãos e foram queimados na fogueira, eram os hereges. E para nós eram os cristãos genuínos. Na verdade, para nós, o cristianismo foi massacrado pela falsa vinha, que hoje eles chamam de cristianismo. Então eles têm isso aí como cristianismo, e nós não temos. Mas durante as eras, as 7 vozes estavam distribuídas em 7 parcelas, em 6, melhor dizendo. E foi prometido que no dia da voz do 7º, olha o que a Bíblia diz. Mas, veja bem, são 7 vozes. 6 vieram até o John Wesley, mas haveria de vir a 7ª voz, que diz: mas no dia da voz do 7º, a mesma coisa dizer, mas no dia da voz 7ª, no dia da voz 7ª, todo o mistério de Deus seria
revelado ou consumado, né? Então eu queria tomar o parágrafo da mensagem 1 em 1 milhão, parágrafo 21, que o irmão Branham fala, e ele diz assim: e então 2 semanas depois disso, ou 2 meses melhor dizendo, depois disso, eu estava em cima da montanha com uma turma de amigos quando isso aconteceu. 7 anjos, simplesmente tão claro quanto vocês se encontram aqui, desceram rapidamente do céu. As rochas das montanhas rolaram pelas encostas, e pessoas que se encontravam ali, gritando e agindo assim, vocês sabem, e a poeira se levantando por toda parte. E quando isso aconteceu, ele disse: volta para casa. Em outras mensagens diz que o anjo disse: volta para Jeffersonville. Por quê? Porque os 7 selos serão revelados. Essas 7 vozes que vieram ao longo das eras vai ser revelado ali em Jeffersonville, no tabernáculo Branham. Chegou tempos para elas serem conhecidas. Então o Branham diz que o anjo diz: volta para casa. E ele fala: será agora, cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Então nós temos aí esses 7 anjos que descem, assim como nós entendemos que Elias e Moisés apareceram no Monte da Transfiguração para ter aquele concerto com Jesus ali, aquela conversa no Monte da Transfiguração. Aqui no Monte Pôr do Sol há um outro acerto, há uma outra conferência. 7 anjos vindo da eternidade. O que são esses 7 anjos? Anjos, a Bíblia diz, são espíritos ministradores. Os 7 anjos são as 7 vozes. No entanto, quando os mensageiros estavam aqui na terra, as 7 vozes estavam encarnadas. Os 7 espíritos de Deus estavam encarnados. Agora no Monte Pôr do Sol, como teve o acerto do monte da Transfiguração, ali aparece Jesus, Moisés e Elias. Ali estavam 3 testemunhas celestiais e 3 testemunhas da terra. Ali havia 6, né? Moisés, Elias e Jesus, Pedro, Tiago e João. 6 personagens, 3 vindo da eternidade e 3 da terra, se reuniram e ali teve uma conferência. E nesses últimos dias, depois que as 7 vozes desferiram, os 7 anjos são 7 espíritos, mas esses 7 espíritos estavam em 16 elementos. Os 16 elementos foram para o pó porque morreram, mas os 7 espíritos não morreram. Os espíritos não morrem, o homem morre, mas o espírito não morre. E esse espírito que eu estou falando, esses 7 espíritos, não é o espírito do homem, não é reencarnação. O espírito de Irineu, o espírito de Paulo, o espírito de Martim. Não. Esses homens morreram, seu espírito voltaram para Deus, sua alma aguarda na 6ª dimensão. Mas o que apareceu no Monte Pôr do Sol? O Branham diz: foram 7 anjos. Anjos são espíritos ministradores, espíritos que estavam no mensageiros ao longo das eras. Veja bem o que eu estou dizendo, repetindo a frase: eram 7 espíritos que estavam nos mensageiros ao longo das eras. Os 16 elementos foram para o pó, mas os 7 espíritos se encontram no Monte Pôr do Sol. A reunião dos 7 espíritos de Deus. Para quê? Para uma conferência final, para trazer agora o significado das 7 vozes que vieram. Vamos ler isso aqui. Amém? Vamos acompanhar isso aqui. O irmão Branham diz na mensagem, não é isso aqui não, Tiago, eu mandei pelo zap. Abre o zap aí. Então, enquanto ele procura ali, eu mandei agora essa.
E o irmão Branham disse, e quando isso aconteceu, ele disse: volta para casa, cada anjo daqueles que estavam ali, cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Então, eu não concordo se a pessoa disser quem estava lá no Monte Pôr do Sol ali, que apareceu junto com Cristo, era Paulo, Irineu, mas não eram esses homens. Esses homens estão no pó, suas almas estão na 6ª dimensão. Eles não voltaram no Monte Pôr do Sol. Quem é que estava lá? Quem estava lá eram os 7 Espíritos de Deus, que são os 7 anjos que estavam nesses homens ao longo das eras. Amém? Quem trouxe a mensagem ao longo das eras foi os 7 anjos, não foi os mensageiros. Os mensageiros apenas portavam os anjos. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer. Então, aqui no Monte Pôr do Sol, como o Branham disse, eu vi ali uma explosão, 7 anjos apareceram. A pessoa diz, era Paulo, Irineu, Martim. Não eram esses homens. Eram os 7 Espíritos de Deus, que são os 7 anjos que estavam ali. Ele já tinha usado os mensageiros. Os mensageiros foram para o pó. Amém? Os mensageiros já não tinham mais nada a ver com isso. Estão no pó, aguardando a ressurreição. Mas ali estavam os 7 Espíritos, as 7 tochas, as 7 lâmpadas que estiveram encarnadas nos mensageiros, agora no Monte Pôr do Sol, para a conferência final. Amém? O acerto no Monte Lemon. Veja bem, o irmão Branham diz para 313 da mensagem: senhores, é este o tempo? O irmão Branham diz, como eu li aqui, 1 em 1 milhão. O irmão Branham diz, cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Lembre dessa frase. Os outros anjos foram mensageiros, homens da terra. Porém este anjo, falando agora deste anjo forte, este disse ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, aí está. As pessoas idolatram o mensageiro, idolatram os 16 elementos, mas ela não sabe que quem trouxe aquela mensagem não foi o mensageiro, os 16 elementos, foi o anjo que estava nele, foi o Espírito que estava nele, o Espírito ministrador, que são os anjos que estavam ali. A mensagem foi trazida por anjos. Então ele disse ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, mensageiro da terra, vem homens mensageiros, profetas e assim sucessivamente para a igreja, mas este não veio da terra, ele desceu do céu. Por quê? Porque o mistério está todo consumado. Depois que os 7 mensageiros vêm, todos eles morrem, todos eles vão para o pó. Vem os 6 mensageiros, melhor dizendo, vem o último mensageiro, vem o irmão Branham, está na terra. Então Cristo desce do céu. Esse Cristo que desce do céu é aquela voz que falou do céu. Essas 7 vozes estavam na terra, 16 elementos, mas aquela voz, aquele anjo que desce do céu, amém? O irmão Branham diz que é Cristo. Ele desce agora para trazer a consumação do ministério, para consumar. Então, se alguém diz assim, ó, tem outro mensageiro, então esse anjo forte desceu muito adiantado. Esse anjo forte ele só pode descer depois que conclui os mensageiros. Se o anjo forte já desceu, não pode mais haver mensageiro, porque o anjo forte desce quando o ministério está consumado. O anjo forte desce quando o plano da redenção está consumado. Amém? E ele desceu do céu porque o mistério está todo consumado. Por isso que ele desceu do céu. As pessoas não param para pensar nisso. Então ele levanta outro mensageiro, outro homem, um apóstolo, isso e aquilo, quando o anjo forte já desceu dizendo, está consumado. Eu só desci porque está consumado. E quando ele desceu, como Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, tudo certinho, para não precisar descer mais nenhum outro. Amém? Veja, ele desceu do céu porque o mistério está todo consumado.
E sendo o mistério consumado, se o mistério de Deus já foi consumado, então o anjo disse: o tempo não será mais. Que tempo é esse que não será mais? Mas o tempo continua. Não estou falando do tempo de um relógio. O tempo de aparecer mensageiro, o tempo da dispensação do mistério, o tempo para cumprir o mistério acabou. Não há mais mistério, não há mais mensageiro, não há mais mistério, porque o tempo para isso acabou. Não, eu sou mais um mensageiro, meu amigo, o tempo para isso acabou. Não temos mais tempo para a aparição de outro mensageiro. Amém? Não, chegou à conclusão, são 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus estavam no Monte Pôr do Sol. Não há nenhuma adoração ao mensageiro. Se não estamos adorando Paulo, Irineu, Martim, Columba, nós também não estamos adorando Brana. Brana morreu, foi por pó. Nós não estamos agarrados com Brana, nós não vamos visitar a sepultura dele. Nós estamos agarrados com aquilo que o 7º Espírito de Deus trouxe. Essa mensagem é o 7º Espírito de Deus. Nós estamos agarrados com o Espírito de Deus, não com o mensageiro. O mensageiro foi o pavio, queimou, consumiu, se acabou, foi para o pó. Nós estamos aqui agarrados com o 7º Espírito de Deus. É esse que estamos sendo leal e reverente. Amém? Glória a Deus, esse é o Espírito de Deus. O tempo não será mais, e os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Ao longo das eras, aquilo que era trovão, ali estava aqueles homens, aqueles sábios, aqueles teólogos, estudiosos através das eras. Para eles a palavra de Deus era um trovão. Não conseguiram enxergar, Atos 2:38. Não conseguiram enxergar, 1 Coríntios 14:34, não conseguiram enxergar a semente da serpente, não conseguiram enxergar casamento e divórcio. Eles não puderam enxergar nada, porque isso foi trovão que rebombou através das eras. Mas no Monte Pôr do Sol desce a pirâmide 7 anjos, 7 Espíritos de Deus. Mais um parágrafo para nós aqui. Vamos para isso, parágrafo 116 da mensagem, Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Trono de misericórdia. Agora a voz do trovão, observe, neste trono, diante do trono havia 7 estrelas. As 7 estrelas são as mesmas 7 lâmpadas, que são os mesmos 7 anjos. Só que as pessoas confundem essas 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 anjos com os 7 mensageiros. Os 7 mensageiros foram apenas pavios que queimaram e foram consumidos. Não é o mensageiro que você tem que focar. Você tem que focar na lâmpada. Você tem que focar no fogo, no Espírito de Deus. Esses são os anjos. Os 7 Espíritos de Deus que eu estou falando nessa noite são os 7 anjos. Eles estavam tudo no Monte Pôr do Sol. O irmão Brando disse. E quando o anjo disse para ele: vai para lá, disse: agora cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Estavam tudo no Monte Pôr do Sol, mas quem estava no Monte Pôr do Sol não era Paulo, Irineu, Martim, Columba, não. Esses aí já queimaram, esses aí já foi para o pó, esses aí já acabou. Quem estava lá eram os 7 anjos, os 7 espíritos ministradores que estavam neles através das eras. Esses estavam lá. Amém? Então, diante do trono havia 7 estrelas. A voz das estrelas, vozes. Veja você, a voz, o irmão fala, a voz das estrelas. Não é nem a voz dos mensageiros, mas a voz das estrelas. Na mensagem, a era de Laodiceia, na mensagem do livro Exposição das 7 Eras, melhor dizendo, o irmão Brando fala da setupla manifestação de Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 1, que ele tinha pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo, e uma das suas manifestações era a voz como que de muitas águas. E o irmão Brando diz: que é isto? É a voz de Deus no julgamento. Milhões e milhões de pessoas, as vozes de Jesus falavam como que milhões e milhões de pessoas. E o irmão Brando diz: era a voz dos 7 mensageiros falando na boca de Jesus, acusando o pecador por ter ouvido a mensagem ao longo das eras e ter rejeitado e preferido ficar com o sistema.
Porque o sistema é o cristianismo que está aí. Esse cristianismo que está aí é que o comunismo quer destruir. Porque o comunismo está focado no cristianismo. O Brando diz: o comunismo é uma arma que Deus levantou para destruir este cristianismo. Aí você diz: ah, você é a favor que o cristianismo seja destruído? Sim! Eu quero que o comunismo acabe com este cristianismo que aí está. Porque isso aí não é cristianismo. Se afasta do cristianismo. Mas a noiva está escondida debaixo das asas do Altíssimo. O comunismo não poderá pegá-la. Amém? Então eu digo nessa noite: estamos torcendo que o cristianismo seja destruído. E quando eu falo cristianismo, é isto aí que eles chamam de cristianismo: catolicismo e protestantismo. Mas aqui estamos nós, no Espírito de Deus, o novo nascimento, colocado, estabelecido no reino de Deus, que é o verdadeiro cristianismo, que na verdade foi massacrado ao longo das eras. Estamos bem aqui agora. Esse aí vai subindo rápido. O comunismo não vai poder pôr a mão. Amém? Então, quando Jesus fala com voz como de muitas águas, são exatamente essas 7 vozes. Trovão é juízo. Apocalipse capítulo 5 dizia aí: diante do trono ardiam o quê? 7 lâmpadas, e do meio do trono saía trovões e relâmpago. E o Mombrana diz: isso aí é juízo, isso não é misericórdia, é trono de julgamento. As 7 vozes desses 7 trovões não reveladas são juízo, são julgamento. As 7 vozes desses trovões reveladas são misericórdia. Amém? Deu para você entender? As 7 vozes não reveladas é trovão, é juízo, é trono de julgamento. Mas as 7 vozes reveladas é misericórdia. Por isso vem a mensagem do 7º anjo desses últimos dias: o 7º Espírito de Deus desce do céu. E quando ele desce, que põe um pé na terra e outro no mar, os 7 trovões rebumbam as suas 7 vozes. E o anjo diz que estava consumado. E aí você encontra a misericórdia. Amém? Você só tem misericórdia hoje na voz dos 7 trovões. Aleluia. Então, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Não uma voz, Mombrana diz vozes, plural. O que era isso? Deus falando à igreja, refletindo a si mesmo através dos 7 Espíritos. Quando um verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitá-la é remover o castiçal. Vê? Então, quando Paulo falou lá atrás, as pessoas que rejeitaram a mensagem de Paulo, seu castiçal foi removido, para eles só resta relâmpago e trovão. Mas aqueles que aceitaram dormiram nos eternos braços do Senhor Jesus Cristo. A era seguinte a mesma coisa, todas as eras a mesma coisa. Nesta era o anjo forte desce, vem dos céus, e as 7 vozes são reveladas a nós. Então, rejeitá-la é remover o castiçal. Você, veja, vozes, a voz das 7 eras da igreja, aqui no canto, as vozes falando com trovão e relâmpago. Então os 7 mensageiros eram as 7 vozes das 7 eras da igreja. Que igreja era essa que está falando? Não na falsa vinha. Ao longo das eras foram 2 vinhas, verdadeira e falsa. O Brando chega a dizer: não existe 10 igrejas, 20 igrejas, 30 igrejas, milhões de igrejas, só existe 2 igrejas: a falsa e a verdadeira. Se você não estiver na falsa, você está na verdadeira, ou vice-versa, mas só existe 2. Ao longo das eras só existiu 2: o cristianismo genuíno e o falso cristianismo. Hoje estamos aqui diante do cristianismo genuíno e do falso cristianismo. O comunismo está enxergando o falso. O comunismo está enxergando só o falso cristianismo. O comunismo não está enxergando o verdadeiro cristianismo. Mas aí
No meio do falso cristianismo está o verdadeiro cristianismo. Mas o comunismo não consegue discernir qual a diferença do falso para o verdadeiro. Como os muitos que estão na mensagem não conseguem discernir a diferença do falso para o verdadeiro. Ele diz: o Deus é o mesmo, tanto faz, Deus é o mesmo. Eles não estão conseguindo discernir o falso do verdadeiro, porque o joio e o trigo são muito parecidos. Vá na internet, vá no Google e verifique como é parecido o joio, as duas plantas, tanto as folhas, os ramos, como o grão do joio e do trigo é igual. Só que um tem a natureza de joio, o outro tem a natureza de trigo. O comunismo olha para isso e não vê diferença. Para ele tudo é trigo, porque o comunismo quer destruir o trigo. O comunismo quer destruir a falsa, melhor dizendo, o comunismo quer destruir a verdadeira vinha. Só que o comunismo pensa que a falsa vinha é a verdadeira. Então ele vai atacar a falsa vinha pensando que é a verdadeira. E aí é que está o nosso escape. Porque enquanto o comunismo perde o tempo atacando a falsa vinha, nós escapa por entre os dedos. E então haverá o arrebatamento para a verdadeira vinha. Deus confundiu o comunismo. O joio e o trigo se entrelaçam. Eles estão entrelaçados. Você não sabe quem é quem, a não ser com o que Jesus disse desde o começo: cada árvore produz o fruto conforme a sua espécie. Só produzindo fruto vai saber quem é quem. Então, aí está a falsa. E ela está produzindo o quê? Ela está produzindo o anticristo. Eu vi um vídeo hoje na internet, uns evangélicos colocaram assim: o anticristo, assim, urgente, o anticristo já nasceu. Eu dei uma risada. Meu Deus do céu, o anticristo já nasceu. Eles pensam que o anticristo ainda não está na terra, que o anticristo é algo que vai vir ainda. O anticristo está na terra desde o tempo do apóstolo João. João falou isso: filhinhos, o espírito do anticristo já opera no meio de vós, no tempo de João o apóstolo. E ele vem e diz: todo aquele que vem até vós e não traz essa doutrina, que é a doutrina apostólica, é o espírito do anticristo. Desde o tempo de João, há 2000 anos atrás, o anticristo na terra. E o povo fazendo vídeo colocando na terra: atenção, urgente, o anticristo já nasceu, ele já está por aí. Desde o tempo de João que ele está. Eles estão abraçados com o anticristo. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Foi o que Paulo profetizou, dizendo: este anticristo se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Já está aí. Mas no meio disso vem o trigo com suas 7 vozes, 7 trovões desferidos ao longo das eras. E no final da era se reúne no Monte Lemon, no alto do Quênio Sabino, no pico do pôr do sol, na floresta Coronado, a 64 quilômetros de Turks, na fronteira dos Estados Unidos com o México. Bem ali houve uma explosão no dia 7 de março de 1963. E o Rembrandt disse que viu 7 anjos vindo da eternidade. Era Paulo Irineu? Não, aqui. Cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Era Paulo Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley que desceu ali, foi visitar o Rembrandt. Isso aí é espiritismo. Não foi Paulo Irineu, Martim, Columba, Lutero e João Wesley que desceu do Monte Pôr do Sol. Foi os 7 espíritos que estavam neles. Então é reencarnação? Não, eram os 7 espíritos deles. Eram os 7 anjos que estavam neles. Cada anjo é um dos selos dos 7 selos. Desceu do Monte Pôr do Sol as 7 lâmpadas. Ali o castiçal de Deus acendeu. Amém? O castiçal pegou fogo. No Velho Testamento, o sacerdote acendia só o primeiro pavio. Só o primeiro.
E aquele fogo que ele acendia não podia ser um fogo que ele ia lá e acendia com uma pedra, ou pegasse um fósforo, ou um isqueiro. Aquele fogo tinha que ser um fogo vindo dos céus, tinha que ser um fogo de Deus, que vinha, e o sacerdote ficava com aquele fogo que Deus tinha mandado, uma tocha. O diabo tenta personificar isso com o fogo das Olimpíadas. Observe, eles têm o fogo das Olimpíadas que está aceso em algum lugar neste mundo, e quando vai ter as Olimpíadas, eles vêm trazendo essa tocha, os atletas trazendo, e observe que eles nunca deixam ela se apagar. Isso é uma personificação da verdadeira tocha. E quando chega o dia das Olimpíadas, eles chegam com aquele fogo que já vem vindo de outro país, eles não deixam apagar. Fogo das Olimpíadas é uma personificação do verdadeiro fogo que desceu lá atrás no Pentecoste. Foi Deus mesmo que mandou o primeiro fogo no dia do Pentecoste. O fogo, a Bíblia diz que foi visto, um vento impetuoso foi ouvido, e o Espírito de Deus desceu de uma forma de labareda de fogo e se dividiu na cabeça de cada um ali. Acendeu, Deus acendeu o pavio, o primeiro pavio. E depois, como era no templo que o sacerdote acendia só o primeiro, e aí Deus fazia ir passando de um para o outro, veio passando ao longo das eras, de Paulo para Irineu, de Irineu para Martim, de Martim para Columba, de Columba para Lutério, de Lutério para João Wesley. E nesses últimos dias vem o último pavio aceso, e no Monte Pôr do Sol estava o castiçal completo. O que o Mombrano viu no Monte Pôr do Sol foi o castiçal aceso. Ele disse: eu vi 7 anjos. A mesma coisa dizer assim: eu vi as 7 lâmpadas, eu vi os 7 Espíritos de Deus no Monte Pôr do Sol. Amém? Vai para Jeffersonville, porque lá será dito que aquilo que os 7 trovões falaram ao longo das eras. Foi isso que aconteceu no Tabernáculo Branco. Cada anjo era um dos selos dos 7 selos. Então não é bom posicionar essas coisas, porque as pessoas dizem: olha, era Paulo, Irineu, Martim, Columba, estava lá. Não estava não, esses homens já não, essa vida não pertence mais a eles. Esses homens descansam no pó, sua alma descansa em Deus. O homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Mas o que foi que desceu no Monte Pôr do Sol? Foi as 7 lâmpadas, os 7 fogos que estavam nos mensageiros, os 7 Espíritos de Deus, os 7 anjos que estavam nos 7 mensageiros que estavam ali. Louvado seja Deus, glória a Deus, sem nenhuma sombra de dúvida, amém? Essa é a mais pura verdade. Não há por que temer, mas é bom pregar somente a verdade. Louvado seja o Senhor Jesus. Então vamos cantar Ré menor. Ré menor. Já não há mais segredos, tudo já foi revelado. Tudo aconteceu no dia da voz de William Branham. Ele falou que João não pôde escrever quando o anjo bradou bem forte como brama o leão, e os 7 trovões desferiram suas vozes. O refrão vai: vem, povo de Deus, vem ouvir a voz do Rei Jesus. O leão da tribo de Judá está rugindo aqui. Vem, é hora de profetizar. Há muitos povos e nações
não há mais segredo, já não há mais segredos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando o lugar santo, me deu a chance de fluir além do véu. Antigamente, somente a linhagem de Levi rompia o véu com o seu incensário na mão. Agora eu posso cantar além do véu. Vem, povo de Deus, todos. Vem, povo de Deus, vem ouvir a voz do Rei Jesus, o leão da tribo de Judá está rugindo aqui. Vem, é hora de profetizar a muitos povos e nações, línguas e reis. Já não há mais segredo. Feche seus olhos agora.